Olá, bem-vindo a mais um Correio TV Debate. Hoje vamos falar sobre política. Acho que o Brasil, sem sombra de dúvidas, vive um dos momentos políticos mais atribulados, pelo menos dos últimos 30 anos, talvez, né? Desde que voltamos a eleger democraticamente os nossos representantes, né? Lá em 1982, quando votamos para governador, prefeito, deputados, senadores, vereadores. E o Brasil vive uma crise política muito forte, com repercussões também na economia. E para falar sobre esse cenário, tanto em nível municipal, estadual, quanto e principalmente, né, federal, eu recebo aqui no Correio TV Debate o Leandro Groppo, que é especialista em marketing político. Obrigado mais uma vez pela presença aqui, Leandro. E o professor cientista político João Batista Domingues Filho, que também é sócio aqui do Correio TV Debate. Já indo direto ao assunto, Leandro, já vou te apertar, né? Se o prefeito Gilmar Machado te contratasse como, né, um especialista em marketing político, é a sua atuação, o que você falaria para o prefeito nesse momento, pegando o cenário de Uberlândia, onde a gente vê, por exemplo, o prefeito com sérias dificuldades na gestão, né, na relação com a Câmara de Vereadores e também, apesar de a gente não ter uma pesquisa divulgada publicamente, mas várias pesquisas extraoficiais indicando que uma baixa popularidade do prefeito. Diante de um cenário desse, falando ainda do prefeito, o que você sugeriria? De graça. Bom, César, não, a primeira coisa que eu falaria, analisando o cenário, uma vez que hoje eu estou fora dessa seara municipal, aqui em Uberlândia, é para ele não confundir comunicação com propaganda. O que hoje a prefeitura faz, e muito, é propaganda. Então, quando você utiliza a propaganda em meio à crise, isso acaba sendo inócuo e até passando certa arrogância. E é isso que hoje a prefeitura tem feito, quando fazendo propaganda de algumas ações, quando o povo que está nas UAS, que está pegando os ônibus, etc., está sentindo justamente o inverso do que está sendo passado na propaganda. Então, comunicação não é propaganda. Qual é o efeito disso, né, do ponto de vista eleitoral, assim, né? Da percepção do eleitor? A percepção do eleitor é essa, porque o que ele vê na propaganda não é a realidade do que ele vive. Então, isso acaba gerando uma rejeição ainda maior. É uma ilusão, e aí normalmente as agências publicitárias trabalham dessa forma, tá com algum problema, então vamos colocar propaganda daquilo que está sendo feito. E não é assim. Primeiro você tem que comunicar. E comunicar é informar, não é adjetivar, falar que o seu é melhor, que o seu é mais, é comunicar. E isso tem faltado na gestão do atual prefeito, ainda mais em época de crise e nas crises midiáticas que ele passou, que nacionalmente já foram duas, uma no programa do canal da Bandeirantes, logo no início do governo. Programa agora, CQC, né? Isso, e agora depois do Fantástico. E agora mais recentemente no Fantástico. Qual foi a resposta de crise da prefeitura? Foi propaganda, ou seja, está errado. Então, se fosse o caso, eu começaria daí, explicando primeiro o que é a comunicação e depois o que é a propaganda. O caminho numa gestão é comunicar, é você informar. E ainda mais em meio à crise, com humildade. É o que está faltando, inclusive, ao Gilmar, ao PT nacionalmente. Humildade para reconhecer que ele está mal, que tem rejeição. E daí, partindo dessa premissa, você traçar uma estratégia de comunicação. Propaganda é época de eleição. Aí sim, na eleição você tem que falar que você é melhor, que o seu plano de governo é melhor do que o adversário. Em gestão é comunicação. Professor, eu vou entrar pegando esse gancho que o Leandro falou. Por que político, de maneira geral, tem tanta dificuldade de admitir os próprios erros, né? Falando dessa questão de humildade, né? De admitir os próprios erros, eventualmente até admitir fracasso, para não mostrar fraqueza, para não dar espaço para o adversário, seria isso? Você veja, o Groppo tem razão na área dele. Você veja como até aí o recurso público, os impostos, são mal utilizados, né? Então, nós somos eleitores contribuintes e não somos comunicados e mal comunicados, né, do uso na utilização desses recursos. A questão da ação política,
está lá desde sempre no Maquiavel. Os políticos, eles têm dois objetivos, conquistar e conservar poder. E utilizam os meios necessários para tanto, seja eles quais forem. No caso do Brasil, você chamou a atenção no início, nós temos 27 anos da Constituição de 88. Então, nesse período, nós desenvolvemos as instituições políticas. O que são as instituições políticas na democracia? São essas limitações ao alto interesse dos políticos. Então, o político tem de fazer só o que está dentro da regra do jogo. Daí que o alto interesse, ele se movimenta livremente dentro dessas regras do jogo, que são as instituições políticas, os três poderes, judiciário, legislativo e executivo. Nesse momento, desses 27 anos, desde a Constituição de 88, nós vem ocorrendo no mundo, e principalmente em sociedades desiguais como o Brasil, veja, as nossas instituições não entregaram o que as instituições democráticas entregam. Nós continuamos alto grau de desigualdade, uma sociedade, como usando a metáfora, de caça, onde você nasce, você fica, você não tem mobilidade. E com tudo isso, nós estamos recrutando os piores elementos, para usar a linguagem policial, da sociedade para exercer a função política. Então, isso fez com que ocorresse uma ruptura entre o funcionamento e as instituições democráticas e a legitimidade, a crença nas instituições, como o cidadão, o eleitor contribuinte, paga em termos de impostos para viver numa sociedade constitucional, democrática e tal. Então, nós temos um período realmente... Olha o que paradoxo, as instituições estão funcionando, nós não estamos tendo uma crise institucional, não há nenhuma possibilidade em vista de que essas instituições não continuem, apesar ninguém fala em fechar o Congresso, políticos e dessa qualidade e dessa continuação da desigualdade no plano da sociedade, mas ao mesmo tempo nós estamos vivendo essa crise, algo que você está perguntando do prefeito local, que é do PT, nós podemos partir aqui de uma reflexão. Encerrou-se um ciclo dessa maneira de governação do PT. Então, o que sobra para o Gilmar, além de comunicar, e esse conteúdo da comunicação deveria ser do PT nacional, como nós vamos perder as prefeituras e a próxima eleição presidencial forte, no sentido de reconstituir o partido em termos de projeto de nação para a 2020. Eu acho que vai acontecer com o PT o que aconteceu com o PMDB na época do Sarney. Depois do Sarney, o PMDB perdeu todas as prefeituras, teve 5% dos votos em plano nacional e demorou mais de 20 anos para voltar ao cenário nacional. Então, o PT está vivendo o fim desse projeto. Mas o primeiro passo não seria o próprio PT fazer essa avaliação internamente e dizer, olha, nós falhamos, né, por isso, tivemos os nossos fracassos. Eu até escrevi, na minha coluna de domingo, frente e verso do jornal Correio de Uberlândia, eu escrevo lá que, assim, primeiro, acho que a única pessoa capaz de fazer com que alguma coisa mude significativamente dentro do PT é o Lula, né? Porque ele é o comandante da legenda. E aí a sugestão posta lá na frente e verso é que o Lula poderia, por exemplo, propor, né, fazer um compromisso público de que o PT se retiraria da disputa para 2018 em troca de a Dilma, pelo menos, tentar terminar o mandato, né, e fazer esses ajustes. Agora, o que a gente vê é que, seja do PT ou do PSDB ou de qualquer outro partido, político nenhum cogita a hipótese de abandonar a cena, a não ser que seja realmente expulso, a pontapés. Esse raciocínio seu, eu estava brincando com você, que você é sempre generoso nas suas colunas com os políticos, é ingênuo, porque você tem... Política conquista e conservar poder, é auto-interesse. O Lula, você não pode esquecer, o PT está no meio da Lava Jato. O Lula, quando foi pego no mensalão, e ele está pagando o preço até hoje, que ele não fez isso na época do mensalão, ele correu com Palocci, correu com Zé Disseu e teve uma sobrevida. E foi para a sociedade e tal. A Dilma, qual que é a posição da Dilma frente ao Lava Jato? Se a Dilma não se manifesta, não se comunica, como diz o Globo, sobre o Lava Jato, você quer que o Lula, que é a pior representação desse projeto que gerou mensalão e Lava Jato, o PT é a representação dessa simbiose perversa entre partido, governo
e recurso público para conquistar e manter poder sem realizar interesse público. Então, o Lula representa o que é de pior no desenvolvimento das instituições democráticas brasileiras. Como é que você vai pedir para o criador da perversão que nós estamos vivendo agora, da crise, né, de legitimidade, da crise da corrupção, da não separar público e privado, que ele ainda seja o sujeito da solução? Eu acho isso ingenuidade. A única coisa que ele vai fazer ele é um político profissional. O Marcola está saindo da cadeia agora, no final do ano. Você acha que o Marcola vai deixar o PCC? Você acha que o Lula vai deixar de buscar seu auto-interesse de sobrevivência? O Lula sacrifica tudo para a sua própria sobrevivência. Você acha que o Lula vai pensar em nação brasileira? Quando foi que um político colocou o projeto nacional antes do seu auto-interesse? Pois é, mas é claro que às vezes as sugestões que a gente coloca no campo da humanidade, não da politicagem, mas assim, o que não, a gente... Não, estou falando da realidade política. O que a gente espera sempre é que o político, ele, em algum momento, haja de acordo com o interesse público. Mas né? ele não está nem aí para o interesse público. Não de acordo com o interesse próprio, que é o que acontece nos políticos de maneira geral. Agora, Leandro, no caso, pegando um pouco do Senado Nacional, o que eu vejo, assim, e aí eu queria colocar um pouco essa discussão, porque hoje a gente, né, hoje há uma unanimidade no sentido de que o Partido dos Trabalhadores do PT uma espécie de câncer da política nacional. Mas até bem pouco tempo, o Lula era o melhor presidente do Brasil. E aí, para todo mundo, né? Não era só para quem recebia Bolsa Família, não. Era para a classe A, B, C, D, E. O Lula era o melhor presidente do Brasil, o Brasil era excelente, etc. e tal. Da Fiesp ao MST. Ao MST. E o que se vê agora é exatamente o contrário. E assim, você diria, do ponto de vista da análise de imagem, que essa é uma questão por conta das denúncias de corrupção ou por conta da economia que degringolou? Aí você tocou num ponto fundamental. Mas antes disso eu queria falar, tem uma frase famosa que fala o seguinte: a diferença entre a guerra e a política é que na política você morre mais de uma vez. Então a política funciona dessa forma. Por isso que algum tempo atrás poderia estar em baixa, e depois fica em alta, e depois vai num sobe. Tá aí o José Sarney, Renan Calheiros, eu posso ficar falando aqui uma meia hora. Collor, que está aí de novo. Agora, a questão econômica no plano nacional é que é fundamental. A questão econômica. Então nós tivemos, por exemplo, na época do Collor, um grande escândalo de corrupção, e isso acabou derrubando. Depois, na época do Fernando Henrique, a gente teve a questão econômica, mas não tinha escândalos de corrupção em profusão como existem hoje. No Lula, no primeiro mandato, teve escândalo de corrupção, mas a política econômica ia de vento em popa. Hoje a Dilma o escândalo político e a crise econômica, e é isso que tem abatido ela diariamente. Mas eu diria até mais a crise econômica, porque por mais que o PT esteja no centro da Lava Jato, junto com o PMDB, com o Partido Progressista, etc., a Dilma, diretamente, não tem nenhuma ligação direta com ela, apesar de que o presidente é sempre o responsável de última instância, né? Eu vou ter que chamar um intervalo para o senhor responder, fazer esse comentário depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, falando sobre a conjuntura política em Uberlândia, em Minas, no Brasil,
Nossos convidados, o Leandro Globo, que é especialista em marketing eleitoral, e o professor João Batista Domingues Filho, que é cientista político. Eu interrompi o senhor, falando, né, colocando essa questão, a questão anterior. O que o senhor ia falar, que eu interrompi o senhor? Não, veja que nós estamos vivendo, né, de fato, um teste das instituições democráticas, no sentido, no plano da sociedade civil. Nós vamos ter as manifestações como 2013 até hoje. Há uma aposta que do dia 16 seja, né, uma continuação em termos de mobilidade nacional da sociedade. E agora, finalmente, né, o PSDB assumiu que tenta fazer um papel de protagonista dessa manifestação de rua. Depois até quero ouvir o Leandro sobre isso. Então, aí nós temos a sociedade civil. Em programas anteriores nós discutimos, eu defendi que é um processo, a democracia, as eleições, a participação é um processo pedagógico de legitimidade, de crença nas instituições democráticas, na crença na democracia. Então tem um processo pedagógico de aprendizado, a sociedade civil brasileira vem aprendendo. É muito mais difícil para os políticos, vai ser muito mais difícil nas próximas eleições, a comunicação com essa sociedade civil, porque a margem de manipulação contra os interesses da sociedade serão menores. Então nós temos uma sociedade, as instituições estão funcionando, você vê, apesar de toda esse imbróglio entre o executivo e o legislativo, entre a Dilma, aí personifica, né, entre Dilma e Cunha e Renan Calheiros, você vê, você tem um presidente do Congresso, um presidente da Câmara e do Senado, indiciado criminalmente. Mas falando dessa manifestação do dia 16, quando você personifica no PT e na Dilma, você não fortalece o Eduardo Cunha, o Renan Calheiros, o PMDB, esse lado negro do PMDB? Mas as manifestações rejeitam os políticos em toto. Eles não têm coragem de ir nas manifestações. Fala pro Renan Calheiros ou Eduardo Cunha ir para a manifestação na Paulista. Eles vão ser vaiados se não apanhar lá na Paulista. Veja, há uma rejeição desse padrão de política. Mas o PSDB está convocando para a manifestação. O PSDB também arrisca ser vaiado, percebe? Ele está sendo acusado que ele não fez oposição adequada. É um partido que não conseguiu mesmo sendo mais votado contra na última eleição, ele não assumiu, ele não caracteriza a oposição na perspectiva da sociedade. Agora, só o que você perguntou anterior, que eu pulei, é que a Dilma ainda, nos meios de comunicação, ele fala assim, não, tudo bem, não está mais a Dilma, não. Veja, o Zé Disseu não foi preso pela segunda vez, ou pela terceira, né? Primeiro ele foi trocado, ele diz que a culpa é do Gabeira, né? Porque sequestrou para soltar o Zé Disseu naquela época. Então ele já foi preso a terceira vez. Então, veja, a Dilma, quando era presidente do Conselho da Petrobras, o Zé Disseu era o todo-poderoso ministro da Casa Civil. Ele fez todas as indicações, durante todo o mensalão, essa estrutura de transformar a Petrobras num caixa aberto de retirada de recurso para o partido, e a Dilma, presidente do Conselho, não sabia de nada. Veja, então está chegando cada vez mais próximo a questão administrativa, de responsabilidade, e não tem, é ingenuidade. O Lula e a Dilma não saber dessa estrutura toda do Lava Jato. O que eu acho que vai determinar o futuro da presidente Dilma não é nem as provas de Operação Lava Jato e tal, é a completa desestruturação do apoio político que ela tem no Congresso Nacional. Não precisa de muita coisa. No caso do Collor, bastou um Fiat Elba para tirar o... Né? Depois, eu quero ouvir o Globo, mas depois posso fazer um resumo de toda a literatura sobre impeachment em democracias no mundo, quais são os dois pilares necessários para ter impeachment. É um padrão de todos os impeachment ocorridos ao longo do tempo. Mas antes eu queria ouvir você, Leandro, com relação ao posicionamento, a gente fala muito, né, do PT, e é até fácil falar do PT, porque o PT dá muita munição para falar contra o PT em função dos escândalos, dos problemas todos, mas como é que você acha o posicionamento do ponto de vista do marketing político do PSDB como, em tese, o principal partido da oposição? De fato, é o principal partido da oposição, apesar do PMDB conseguir uma coisa fantástica, que é ser situação e a principal veículo de oposição ao mesmo tempo. Mas no caso do PSDB, que agora, inclusive, foi para a televisão, convocando para as manifestações do dia 16, o que você acha, depois do marketing político, esse posicionamento? Bom, eles estão fazendo isso como um teste. Até então,
eles não tinham se posicionado, o próprio Aécio fazia vídeos convocando, mas não ia, né, nas manifestações. Então eles estão fazendo isso como um teste agora, baseado com certeza em pesquisa, que mostrou o seguinte: diferentemente das manifestações de 2013, quando aí sim eram antipartidárias, antipolíticas, rejeitava qualquer partido que levantasse uma bandeira, acabava sendo agredido numa manifestação. Hoje em dia não, essa manifestação após a última eleição, que o Brasil ficou quase dividido, a manifestação é até favorável à antítese da Dilma e do PT, que foi, por força quase de inércia, o próprio Aécio do PSDB. Então hoje você vê muito na rua, em várias cidades do país, eu já vi, algo como adesivos, camisas, mais ou menos, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. E isso muitas vezes está vindo financiado do próprio bolso de quem está colocando aquilo ali, ou de alguma organização que não tem ligação partidária direta. Então nesse vácuo é que eles estão vendo a possibilidade de aproveitar a manifestação a favor do PSDB. Mas eu acredito que ainda assim, apesar de eles estarem colocando os comerciais na televisão, ainda assim creio eu que nessa, até então, não creio que os políticos, como o próprio Aécio, vão participar ainda não. Mas eles estão tateando para ver. Será que você aceita? Hoje o cenário é muito melhor do que era 2013 em relação aos partidos. Agora você vê o lema da manifestação, renuncia Dilma, não é? Tucanar a manifestação. Quer uma coisa mais tucana? Pedir para o presidente renunciar? Isso é coisa de tucano, não é? Não, e pior de tudo... Isso é comunicação de tucano, né? O pior é que tem dois PSDBs, né? Tem o PSDB do Aécio, que quer tirar a Dilma agora, porque aí ele é o candidato, e tem o PSDB do Alckmin, que não quer tirar a Dilma agora, quer que ela seja uma péssima presidência até 2018, para aí sim o Alckmin ser candidato. Não esqueça o Temer, agora parece que... Ele virou espírita, agora incorporou o Itamar Franco. Ele quer ser o Itamar do impeachment, e aí entra o terceiro PSDB, que é o do Serra, que quer que o Temer assuma e ele vire como um primeiro-ministro. Aí é o Itamar, né? Que o Temer tem conversado com o Serra também, né? Agora, falando da questão do impeachment, tentando resumir, que senão daqui a pouco nem dá tempo, mas assim, o senhor falou em duas condições historicamente. A literatura em ciência política, os estudos sobre impeachment no mundo inteiro, onde é a democracia com Constituição, capitalismo com democracia, Constituição, colocam dois pilares sem os quais não tem impeachment. Mas pode ter os dois e não ter impeachment. Mas não tem impeachment se não tiver os dois pilares, que é a sociedade na rua, as manifestações, a sociedade, isso tem um poder. O outro os partidos políticos num congresso, eles chegaram a um consenso de quem vai assumir. Se não tiver um Itamar como teve para o Collor, não tem impeachment da Dilma. E se não tiver a rua como teve no Collor, não vai ter impeachment. Por quê? Pelo Tribunal de Contas, são 342 votos no Congresso, nesse Congresso fragmentado, é muito difícil ter de deputado federal. 51 ou 50 e pouco senadores, também em 90, em 80, em 80, é muito difícil. Primeiro, isso via Tribunal de Contas. Justiça Eleitoral. Se provar, e como já tem provas que as duas campanhas foi dinheiro de petrolão na campanha da Dilma, um ministro do Tribunal Superior Eleitoral pode pedir vista e devolver constitucionalmente daqui 2 anos. E não vai ter um Toffoli da vida na Justiça Eleitoral para pedir vista. Então, nem pelo Tribunal de Contas, nem pela Justiça Eleitoral, é um caminho viável, assim, possível de impeachment. Então, depende da rua e do consenso. E quem que é o partido? PSDB e PMDB precisa produzir um Itamar, o Temer já se candidatou a ser esse Itamar, para poder ter um impeachment. Aí eles pegam, seja o Tribunal de Contas, seja a Justiça Eleitoral, leva para votação, mas tem de ter a porta de saída. Quem vai assumir? Isso é um acordo político entre PSDB e PMDB. E hoje reúne algumas dessas duas condições, uma ou outra dessas duas condições? Então, como o Globo falou muito bem, está em teste a rua, de 2013 até agora, e está em teste a capacidade do PMDB e PSDB negociar. Vocês mesmos chamaram a atenção da fragmentação do PMDB, a fragmentação. Tem um PSDB que quer, outro não quer. Tem PSDB já pedindo eleições. Eles querem mudar a Constituição, porque não existe regra para antecipar eleições. Eles vão ter de modificar, em 6 meses, eles modificam
a Constituição. Mas aí vira e golpe, chama né? eleição. Aí vira um golpe. Não, constitucionalmente. Não, assim, né? não, aí vira... Eles vão ter de mudar. Agora eles vão conseguir o número de votos para modificar a Constituição? Para ter antecipação de eleições? Não consegue, se o Congresso, a Câmara está aprovando lá, qualquer coisa se não consegue, é contra a Dilma, a Câmara aprova, independentemente das consequências. Se não consegue voto com essa fragmentação para usar o Tribunal de Contas, como é que vai conseguir voto para mudar a Constituição? Então é muito difícil. Teve um programa do PT e o que se vê lá é, tentando convencer o cidadão de que, primeiro, corrupção por corrupção, o PT pelo menos fez mais. O PT, por incrível que pareça, está usando o argumento do Maluf, né? Aquela frase. A gente rouba, mais faz. Mas assim, e depois uma coisa tipo assim, a questão do golpe, né? Que ou podemos escolher o caminho que a gente cai no buraco e é o golpe, ou não, vamos seguir nessa trajetória e tal. Você acha que pega esse discurso? O programa do PT foi muito mais voltado para a própria militância, né? Foi um programa extremamente, assim, a maioria hoje que rejeita assistiu aquilo e percebeu o discurso contrário, ficou ainda com mais raiva, porque foi um discurso muito voltado para a militância. Aí a gente não sabe se foi um erro, um equívoco da comunicação, que eu não acredito, proposital, ou se foi proposital justamente para aglutinar. Na pesquisa do Datafolha que saiu essa semana, 40% daqueles que indicaram o PT como o partido de preferência, hoje avaliam o governo mandato da Dilma como péssimo ou ruim. Então, dentro do próprio PT, você tem os que rejeitam também a Dilma. Até porque a Dilma tem tomado medidas que vão de encontro ao que o PT sempre defendeu, né? Então, a Dilma hoje ela enfrenta uma oposição muito forte dos partidos que já fazem oposição, e principalmente do PDB, e muito forte dentro do próprio PT também. Então, quer dizer, tem boa parte do PT que é mesmo que a Dilma caia para que o Lula volte como salvador da pátria, porque acredita que do Lula ninguém ganha, né? Agora, como eu falei, uma estratégia de reversão tem que começar pela humildade. Humildade em reconhecer que a maioria hoje da população te rejeita. E a partir daí, 71%. 66% que é impeachment. E a partir daí, você vai, a partir do momento que você, com humildade, como eu citei no início, você vai comunicar aquilo que você vai tentar fazer, o que você vai fazer. Por exemplo, você chega lá, uma fala burocrática e até robotizada do Lula, ainda mais da Dilma, que ele fala, vamos juntos. Mas como? Sabe, o eleitor que o PT... Mesmo militante? Até o militante, por conta disso que eu te coloquei. Na pesquisa mostra que 40% do que hoje apresenta o PT como partido de preferência rejeita o mandato da Dilma. Você vê, os 10%, onde a Dilma teve maior votação, acima de 70%, no Norte e Nordeste, 10% só avalia positivo. No Norte e Nordeste, 10%. E aí, César, só para concluir, o militante petista hoje carece de argumento para defender o próprio PT na rua. Todo dia ele toma uma paulada de alguém que fala corrupção, Por mais militante que ele seja, está calado. Ele carece de argumento. E quem dá esse argumento? Principalmente o Lula, como o João colocou, que é o maior... Mas o Lula parece também acuado. Mas eles hoje estão perdidos. Eles hoje estão perdidos nacionalmente, não digo nos outros níveis. Você viu que no programa, eles estão juntos no programa, mas não tem nenhuma cena do Lula junto com a Dilma. Eles não levantam a mão junto, eles não estão juntos. Está todo mundo também, cada um se cuidando. Refletindo o que está o PT, infelizmente nosso tempo terminou. Acho que a conversa é boa. Nós vamos continuar falando sobre política. Agradeço o Leandro, o professor, mais uma vez a presença aqui. Nós vamos, até em função da gravidade do cenário político e econômico nacional, a gente vai continuar abordando essas questões nos próximos programas aqui no QRI TV Debates. A gente se vê no próximo programa, então. Até lá.